Fala, vascaínos! Vasco se antecipa, assina contrato e já publica no Bira da Federação e no BID da CBF. Boa! Olha, o time já está definido. Vasco joga hoje. Felipe já definiu o time que vai a campo. Vamos trazer aqui para vocês. E a negociação com o Fernando Diniz complicou. Está mais lenta do que a diretoria do Vasco esperava. Pedrinho esperava que ela fosse um pouquinho mais rápida, mas não está acontecendo. Talvez para o Diniz já assumir o Vasco domingo, pode ser complicado, hein? E vamos trazer essas e outras notícias aqui no nosso programa que está começando agora. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante, ele faz com que o vídeo se torne relevante, e aí a plataforma começa a mostrar o vídeo para mais pessoas, tá legal? E se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral pra gente, poxa, então clique no botão aqui embaixo, ó, e vem ser membro do canal Gigante Vascaíno. Ser membro do canal Gigante tem vários benefícios, entre eles, qualquer plano, você já participa do grupo de membros no WhatsApp. E vem participar desse grupo de WhatsApp só para membros do canal Gigante, que é bem legal, uma resenha que a gente bate papo lá todo dia. Galera, vamos para as notícias. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante. Olha, o programa de hoje, né, um dia de jogo, o Vasco joga hoje às 4 horas da tarde, vai enfrentar o Operário lá na cidade de Ponta Grossa, né, um adversário que disse que foi bom jogar contra o Vasco e comemorou no dia do sorteio que vai pegar o Vasco. Eu prefiro pegar o Vasco que Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Quer dizer, ele acha que o Vasco é o adversário mais fraco, que ele até falou que, com todo respeito ao Vasco e tudo, mas hoje o adversário possível de ganhar é o Vasco. Então, o Operário vem para dentro querendo essa classificação. Jogo duro, jogo difícil, jogo lá é complicado, mas o Vasco tem todas as condições de vencer a partida. O Vasco já está um time definido pelo Felipe, ele definiu o time praticamente. É o mesmo time do Carille, com algumas mudanças. A mudança parece que é só do Tietê, a entrada do Tietê e do esquema tático. O Vasco parece que vai se apresentar em um 4-4-2. Provável time do Vasco, dentro de um 4-4-2, é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira, Rayan e Verratti no ataque. Parece que essa vai ser a disposição tática do Vasco. O Vasco vai para cima num 4-4-2, que vai se tornar um time até mais ofensivo, com o Rayan fazendo companhia ao Verratti e não abrindo pela ponta. O Coutinho que vai ter que flutuar pelo meio e pela direita, enquanto que o Nuno flutua pelo meio e pela esquerda. Vamos ver se vai dar certo, se o Coutinho está acostumado a fazer isso. Talvez inverter o Coutinho com o Nuno Moreira fosse mais legal, não sei, vamos ver isso no jogo. Se o Vasco vai entrar mesmo num 4-4-2 e se vai haver essa inversão de Nuno Moreira com Coutinho. Eu acho que deveria. O Nuno Moreira consegue jogar ali pela direita e o Coutinho não tem esse hábito de cair pela direita. Ele se sente mais confortável jogando ali pela esquerda. Então, eu acho que é o que deve acontecer. Eu acho que é isso que deve acontecer. Nuno Moreira centralizado à direita e Coutinho centralizado à esquerda. Os dois meias do Vasco alimentando o ataque com Rayan e Verratti. Pode ser que dê certo. Parece ser um bom esquema, bem bacana. Olha, o Vasco que tinha um acordo verbal, né, com o Payet, né, o contrato do Payet acaba agora, dia 5 de maio, e o Vasco tinha um acordo verbal de até 30 de julho no contrato com ele. Esse acordo verbal aconteceu, e na época que o Payet chegou, o Vasco fez contrato com ele de 1 ano, mas não pôde publicar um contrato de 1 ano com ele, porque o passaporte dele vencia em maio. Então o Vasco fez até dia 5 de maio. Ele renovou o passaporte agora no final de março, ele já renovou o passaporte, entregou o Vasco, e o Vasco se antecipou e registrou o contrato, assinou um novo contrato com ele, e um novo vínculo, a extensão do vínculo, vai até 30/7. O Vasco estendeu o contrato conforme era o acordo verbal. Então não acaba mais dia 5 de maio, e sim dia 30/7 o contrato do Payet. Já foi publicado no Bira da Federação e também no BID da CBF. O Payet que se recupera, né, de lesão, está com a lesão e no joelho, e tenta se recuperar. Parece que vai ficar mais 2 semanas fora, né? Essa é a previsão para começar a voltar aos treinos. Enfim, ele deve voltar no final aí de maio, deve estar voltando no finalzinho de maio,
quando o campeonato vai dar uma parada, né? O campeonato acho que para em junho para o Mundial de Clubes e só vai voltar em julho. Então ele vai ter mais um mês aí de jogo pelo Vasco, né? Então vai ter 2 meses de contrato pela frente, sendo que o mês inteiro vai ser uma pré-temporada, pausa para poder ter o Campeonato Mundial de Clubes. O Vasco conta com a pausa para que um novo treinador consiga preparar o time. O problema é que em maio o Vasco vai fazer 10 partidas, né? São 10 partidas. 3 pela Sul-Americana, mais acho que uma da Copa do Brasil e o 6 do Campeonato Brasileiro. Então, são 18 pontos aí em jogo no Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode se dar ao luxo de abandonar e de ir ladeira abaixo. Acho que precisa de um novo treinador nesses 10 jogos e pontuando, né? Pontuando, vencendo, enfim, caminhando para poder ter uma intertemporada mais tranquila. Essa é a verdade. Outra na questão do treinador, a negociação com o Fernando Diniz ainda não subiu no telhado. Está acontecendo, está muito próximo até de acontecer. É o contrário de subir no telhado. Acho que o Fernando Diniz vai ser realmente o treinador do Vasco. Porém, a diretoria achava que já estaria fechada hoje com ele, para que quando chegasse o Vasco de viagem, ele já assumisse o time e já desse treino para o jogo contra o Palmeiras. Parece que isso não vai acontecer, não vai dar tempo disso acontecer. Há um impasse quanto os membros da comissão técnica, né? O Vasco está tentando montar uma comissão técnica, principalmente na questão da preparação física. Eu não sei qual é o problema que o Pedrinho tem com o Diego Pereira, que era do Corinthians, era da comissão do Emiliano. Ele tá procurando emprego, ele gosta do Vasco, ele é vascaíno, ele quer ser preparador físico do Vasco, mas eu não sei se é algum problema dele com o Daniel Félix, não sei qual é o problema que tem. Ele é um bom preparador, um excelente preparador físico, foi considerado um dos melhores preparadores físicos do mundo quando esteve na Arábia. Não sei por que o Vasco não faz uma proposta para esse cara, não sei qual é o problema dele, em bastidores, não sei qual é a dificuldade do Vasco com esse rapaz. Mas, enfim, de qualquer maneira, a montagem da comissão do Fernando Diniz está complicando, porque tem que se encaixar dentro de orçamentos. E como é uma questão avulsa, um Carille era mais fácil. Você tem a equipe dele, você contrata ele e ele paga a equipe. Então ele pede lá, eu quero 2 milhões de reais. Quando ele vai pagar os funcionários, não importa. Até que o Vasco demite o Carille, a equipe toda é demitida junta, né? Porque é um CNPJ, o Carille é uma empresa. E ele traz os funcionários dele. É mais ou menos assim que funciona. O Diniz não. O Diniz é aquele treinador ao modo antigo. Vai contratar o Diniz, mas tem que contratar os profissionais para trabalhar com o Diniz. E o Diniz tem que dar o aval. Olha, eu quero esse, quero aquele outro. E isso se torna um pouco mais lento e pegou o Vasco um pouco de surpresa nesse momento. Então, as negociações estão na mesa. É bem provável que o Diniz feche realmente com o Vasco, mas tem tudo essa questão dos profissionais ao lado. Parece que já fechou o auxiliar técnico, mas preparação física ainda está faltando. Então, vamos ver se tudo se resolve ainda hoje, no máximo amanhã. O problema é que o Vasco joga hoje, né? E dia de jogo do Vasco é sagrado, não vai ter negócio. O Vasco está focado inteiro na partida de hoje. Talvez as negociações retomem amanhã, ou então após a partida, porque a partida acaba cedo, né? Acaba às 6 horas da noite. Lembrando que nós vamos fazer o nosso pré-jogo aqui no canal, né? O jogo é 4 horas da tarde. Nós vamos estar no ar a partir de 2h30 da tarde, 2h45. A gente deve estar entrando no ar já para falar da partida. Vamos falar de arbitragem, vamos falar de gramado, como é que está o gramado, o time do Vasco, condição física dos jogadores do Vasco, a escalação oficial que deve ser publicada lá para as 3 horas. A gente já vai falar, vamos estar no ar ao vivo, vamos dar a escalação. Então vem participar do nosso pré-jogo e depois tem o nosso pós-jogo, que a gente dá notas e tudo. Acabar o jogo, 10 minutinhos depois do jogo, no máximo 10 minutos, a gente já entra com o pós-jogo. Tá falado? Então é isso, galera. Fica aqui o convite. Hoje não tem o programa Almoço do Gigante, tá? Porque já vai entrar com a live às 2h30 da tarde. Fica meio sem sentido colocar um vídeo 1h da tarde para botar uma live às 2h30. Tá falado? Hoje não tem Almoço do Gigante, hoje não tem Resumo Gigante, porque tem o jogo. Hoje é live de pré-jogo e live de pós-jogo. Tá falado? Fique com Deus. Um grande abraço. Te espero daqui a pouquinho na live de pré-jogo, 2h30 da tarde, aqui no canal Gigante Vascaíno. Vem com a gente. Grande abraço. Tchau.